Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é controle de acesso sem contato. Uma nova realidade que chega nesse momento de coronavírus e também será uma tendência pós-pandemia. Para falarmos sobre isso, os nossos convidados de hoje são Rodrigo Sanches, especialista em segurança, especialista em tecnologia voltado para a segurança, muito voltado para o segmento condominial. Seja muito bem-vindo novamente ao programa, Rodrigo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jorge. O prazer é nosso. E o síndico profissional, síndico 5 estrelas, Jorge Takeshita. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Muito bem, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, começar com você. A gente conversou esses últimos dias e a gente tem visto que é uma tendência que deve vir para ficar. As pessoas não quererem mais pôr o dedo, por exemplo, que é a biometria, que é o mais tradicional que a gente tem aqui no Brasil, por conta de, nesse momento do coronavírus, mas eu acho que é uma mudança de comportamento que o brasileiro... A gente até conversou aqui um pouquinho fora no ar, que o Jorge é de origem japonesa. No Japão isso já é uma forma de comportamento, as pessoas não se cumprimentam com abraços, com um aperto de mãos, muitos já usam máscaras. Então, esse vírus trouxe uma mudança de comportamento e essa parte de controle de acesso é uma tendência de mudança. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que tem hoje no mercado para a gente oferecer como solução para os nossos síndicos e para os nossos administradores. Perfeito, Ricardo. É o que você comentou, né? Essa é uma tendência aí, não só Brasil, mas é mundial, né? A biometria de contato convencional, a finger, ela é uma biometria difundida por conta do seu custo, né? Então, hoje a tecnologia vamos dizer assim, mais acessível com um nível de segurança um pouco maior. O que é o nível de segurança maior? Tem alguns condomínios que a gente trabalha com cartão de aproximação, o chaveirinho, né, que é bem conhecido também no mercado por conta de custo. Então, aquele condomínio que queria ter um pouco mais de segurança, a gente chama de o dado biométrico, né? Ele queria comprar um produto que tivesse um dado biométrico. Então, a gente começa na escala, a biometria de contatos era, até então, a tecnologia mais utilizada para a gente conseguir um nível de segurança maior. Ao invés de você usar o cartãozinho, você colocava o dedo e aí isso significa que você é você mesmo, porque o cartão você pode passar para um terceiro e assim por diante. Só que o reconhecimento facial e algumas tecnologias sem contato sempre foi o futuro, né? A gente sempre olhou esse mercado, olha, o futuro é o reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial, a gente brinca aqui, né, com o pessoal aqui de engenharia e batendo um papo com o pessoal da área de tecnologia, que a gente evoluiu 5 anos em 5 meses, tá? Muita tecnologia sem contato invadiu o mercado. Antecipou o futuro, né, Rodrigo? Exatamente. Então, a gente tinha um caminho já destinado para o futuro, que a gente teria outras tecnologias mais evoluídas. Pensando nessa questão, mas antes do coronavírus, a gente tinha um conceito muito maior até em questão de conveniência, né? Não era voltado para a questão de higiene, né, ou de possibilidade de contato. A gente tinha um foco muito maior na conveniência, ou seja, a pessoa ela tem que parar, abaixar o vidro, né, se estiver de carro, esticar a mão para fora, colocar o dedo numa biometria, ou andando a pé mesmo, você cria um certo nível ali que a pessoa tem que parar. Se ela está com a mão segurando alguma coisa, ela tem que deixar no chão para poder tocar. Então, a conveniência era muito mais o caminho. Você usar o reconhecimento facial ou o Morphwave para poder passar a mão e não ter contato, tudo isso caminhando para uma experiência melhor do usuário. E aí chegou o coronavírus e virou nosso cenário de ponta cabeça, né? Deixa eu te interromper e trazer o síndico aqui. Jorge, como que tá os condomínios, né? Como que estão os condomínios? Como que estão os moradores? Eu, por exemplo, tenho tido experiências em condomínios, não vou falar nomes, obviamente, mas condomínios que a segurança eram espetaculares. Hoje você chega e dá oi e os caras abrem a porta porque ninguém quer colocar dedo. Então, acho que infelizmente, é um momento de insegurança para os condomínios e de pânico por parte dos moradores, né? Acontece justamente isso, né? Então, como o Rodrigo está mencionando, acho que a massiva maioria dos condomínios ainda utilizam tecnologias que eram mais acessíveis, né? Que é o acesso digital,
E até o Rodrigo pode trazer alguns dados que, por exemplo, a minha esposa, o digital dela é ruim de cadastrar. Tem algumas pessoas que têm uma enorme dificuldade de cadastrar o dedo, né? Desculpa a pergunta, a sua esposa é de origem oriental? Ela é também de origem oriental, sim. Porque os orientais e os idosos têm né, Rodrigo, tem mais dificuldade na questão de biometria, pelo menos é o que se fala, né? Não sei se isso é uma realidade. Eu não sabia. Exatamente, os orientais, em geral, eles têm dificuldade na utilização da biometria convencional. Pessoas que tiveram trabalho manuais, né, professores, médicos que usam aquela luva cirúrgica. Então, a gente tem várias pessoas, né, várias categorias que acabam tendo dificuldade com a biometria convencional, sim. Desculpa te interromper, Jorge, por favor. Talvez pelo fato da minha esposa ser professora, ela usa muito giz. Então, o giz acaba ressecando a mão. Talvez isso seja não pelo fato dela ser oriental, mas pela profissão dela. Contribui também, verdade. Então, o que o Rodrigo nos traz agora como reconhecimento facial é uma tecnologia muito interessante. Inclusive, a gente já vê isso quando a gente entra no Facebook, né? A gente coloca uma fotografia e ele já reconhece as pessoas. Você quer marcar o Ricardo aqui, né? Que eu vou tirar uma foto junto com ele numa convenção. Você quer marcar o Ricardo, ele já sabe que o Ricardo, quem é que está do meu lado, né? Então, é uma tecnologia muito promissora e muito bem-vinda seria para os condomínios, até porque para reconhecer, às vezes, algum morador que fez algum trajeto, se tiver essa tecnologia nas câmeras que estão distribuídas pelo condomínio, já daria para reconhecer, né? Daria para acompanhar, olha, ele saiu do 15º andar, pegou o elevador, se dirigiu à portaria e assim por diante. Seria muito bom se já tivéssemos essa tecnologia já automatizando esses processos. Rodrigo, o Jorge apontou um ponto muito interessante e a gente está falando hoje sobre controle de acesso, mas a gente sabe que na China, principalmente, né, a gente tem um controle das pessoas, onde, quando acontece alguma coisa policial, o reconhecimento facial vai até o trajeto que essa pessoa fez dentro da China, que é um território super extenso, né? E dizem que, aí ninguém sabe exatamente, mas dizem que os turistas, eles estão todos acompanhados que conseguem através de informação. A gente falou de futuro, da economia do tempo, né? Que o que a gente previa para 4, 5, 6 anos está acontecendo agora. Dando um passo além e aproveitando essa fala legal que o Jorge colocou aqui, isso deve ser uma realidade para um próximo futuro, de você conseguir ter um acompanhamento do visitante ou de um possível invasor por reconhecimento facial dentro dos condomínios? Com certeza, Ricardo. A gente já estamos vivendo uma onda de... A China, como você citou, é o país que mais aplica reconhecimento facial nas suas atividades no mundo, né? Então, hoje, eles são detentores da tecnologia facial com a combinação de inteligência artificial e vídeos analíticos, né? Onde o reconhecimento facial serve para projetar dados. Se a pessoa atravessou, contar pessoas. Então, por exemplo, agora na China, a gente tem vários locais que tinham uma restrição, né, nessa questão da pandemia, de a quantidade de pessoas que podiam entrar naquele ambiente. Então, a própria câmera que faz o reconhecimento facial, que traz as informações, fazia a contagem das pessoas. Então, quando a gente tinha a totalidade daquele público dentro do sistema, era barrado, né? O sistema emite um alerta falando não pode entrar mais ninguém, e à medida que as pessoas forem saindo, o sistema vai trazendo as informações, pode entrar mais um, pode entrar mais outro. Isso a gente já tem também, Ricardo, aqui no Brasil, tá? Diversas empresas, já existe essa onda que eu te falei no início, está entrando no mercado muita coisa chinesa, né? O Brasil importando isso da China. Então, a gente já temos hoje aeroportos trabalhando com um sistema de medição de temperatura, dentro também de um sistema de reconhecimento facial, que são as câmeras termográficas. Ela traz também essa questão do coronavírus agora, né? A gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, mas é um produto que eu estava até brincando, né, conversando com o pessoal da engenharia de uma grande fábrica que trabalha com reconhecimento facial. Eu perguntei para ele o seguinte: olha, ótimo, a gente vai, né, os condomínios podem ter acesso a sistemas mais evoluídos com reconhecimento facial,
e com câmeras termográficas até para poder controlar o visitante, o prestador de serviço, que vai entrar naquele condomínio, se tiver com febre, o sistema já gera um alerta para a equipe de segurança. Mas aí eu perguntei para ele o seguinte, e depois, e pós-pandemia, né? É um equipamento que vai se perder? Não é um equipamento que vai se perder, porque ele também agrega outras tecnologias, analítica, como a gente está falando, e o próprio reconhecimento facial, tudo embarcado num único recurso, Ricardo. Isso que é extremamente interessante, né? É o que a gente fala de conectividade. Os equipamentos estão cada vez mais conectados e trazendo várias tecnologias embarcadas. Jorge, antes de a gente voltar para o assunto do controle de acesso, você como síndico acredita que essa tecnologia ela pode ser usada até para multas, né? Para aplicar multa, advertência dos condomínios da área comum, porque ela pode ajudar não só o controle de acesso, mas identificar, inclusive, de quem aquele visitante estava ligado a qual unidade, né? Perfeito. Justamente, um outro exemplo que a gente pode dar, não é de algum prestador de serviço que infelizmente acontece, né, de eles furtarem aquelas itens que estão na caixa de incêndio, né, a ponta da mangueira, que eles acham que é cobre. Então é muito comum isso acontecer, infelizmente, e tendo esse conhecimento facial, a gente conseguiria rastrear com muito mais facilidade de qual unidade que a pessoa estava atuando e, né, até chamar atenção e tentar reaver o objeto que foi perdido dentro do condomínio, né? Exato. Rodrigo, mas tem um problema, né? A gente já viu no passado, acho que isso está mudando um pouco, muitas ferramentas, por exemplo, de reconhecimento facial que eram muito ruins, né? Existe um preconceito. Eu, por exemplo, eu estou agora em Atibaia, num condomínio, onde tem um reconhecimento facial, e eu entro e saio com ótimo reconhecimento facial. Eu chego, 2 segundinhos, abaixo a janela, me reconhece e abre, pronto. Mas eu já vi no passado muitos equipamentos que não funcionavam de maneira adequada. Como que está isso no mercado? Como que está a qualidade dos produtos e aí a qualidade / valores? Perfeito. Você tocou no ponto principal. Por que o facial não decolou no Brasil até agora, né? Sendo que não é uma tecnologia nova, já é uma tecnologia antiga. Só que acontece, as câmeras, o sistema de reconhecimento facial de 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, para você ter um bom nível de reconhecimento facial, você tinha que gastar muito. Ou seja, câmeras de altíssima definição, ligadas através de uma rede de computadores, um computador servidor, um computador caríssimo, cerca de R$30 mil só o computador, e um software analítico para poder gerenciar isso de qualidade. Ou seja, a gente tinha uma estimativa, Ricardo, para você ter um bom reconhecimento facial, cada ponto de câmera, né, se você tivesse 2 pontos de câmeras para fazer, por exemplo, reconhecimento de entrada e de saída, você teria um custo aproximadamente de R$70, R$80 mil. Então, isso era praticamente fora da realidade. Por isso que a biometria, ela tomou o mercado. Porque a biometria é em torno de quanto? A biometria, cada ponto, se você for trabalhar com biometria de ponta, R$5 mil. Muita diferença. É muita diferença. Por isso que o reconhecimento facial não decolava, tá? E você tinha que ter uma infra também muito grande, Ricardo. Você tinha que ter câmeras de alta definição, né? Criar todo um ambiente para o reconhecimento facial funcionar. Você tinha que controlar a luminosidade, né? Então, se você tem um local que tinha muita incidência de sol, o reconhecimento facial já falhava. Ou então, a gente tinha as tecnologias mais ultrapassadas, que ela não consegue identificar, por exemplo, o que é um rosto humano e o que é uma foto. Ou seja, o sistema era passivo de ser burlado com facilidade. Então, um bandido poderia trazer a foto do Ricardo, colocar ali e entrar, por exemplo. Exato. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade. O reconhecimento facial no Brasil nunca decolou por causa dessas limitações, tá? Com o coronavírus, isso foi agora, tá? Isso não foi antes da pandemia, isso foi na transição do início da pandemia até a data de hoje. Nós temos sistemas de reconhecimento facial que chegaram e invadiram o mercado. Hoje a gente tem muita solução com reconhecimento facial 3D, reconhecimento facial anti-spoofing, né, que é o antifraude. Ele consegue distinguir um ser humano de uma foto, porque ele consegue ler profundidade. Então, antigamente, o reconhecimento facial também tinha vários problemas, Ricardo, contra a barba, né, a mudança de fisionomia. Então, a pessoa, sei lá, engordou 20 quilos.
ela já mudava a fisionomia, então o sistema já sofria com isso. E hoje, pelo menos no Brasil, barba entre os jovens é maioria do que minoria. Exato. Então você tem hoje a ponto da barba, né, onde o sistema faz a leitura, é importante. Antigamente era mais importante ainda, porque ele fazia essa leitura. E agora que o pessoal está usando máscara, é obrigatório usar máscara, como é que o sistema facial vai reconhecer a pessoa usando máscara, né? Aí entra naquele ponto de conveniência. Toda vez que eu chegar na frente do leitor, eu vou ter que ficar tirando a máscara? E se é uma empresa onde a pessoa tem que transitar o tempo todo com máscara, porque é obrigatório, agora, né, pelo decreto, então você já tem hoje sistemas analíticos que ele, no momento que você chega, ele reconhece que Rodrigo é Rodrigo, só que ele emite na tela e fala o seguinte: Rodrigo, você está sem máscara. E aí eu tenho que colocar a máscara para ele me liberar. Então ele reconhece o Rodrigo, mas ele só me libera a partir do momento que ele me enxerga com a máscara. Então a gente tem hoje esse tipo de inteligência, né? Isso é fantástico, né? E na verdade, o sistema pode reconhecer sem e com máscara. Isso não faz diferença para o sistema. Isso é parametrizado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem participado de alguns projetos aí para grandes empresas, onde é necessário que o funcionário utilize a máscara. Então, no aparelho é setada uma programação falando o seguinte: mesmo que você reconheça que Rodrigo é Rodrigo, você só libera a porta se ele colocar a máscara. Se ele estiver de máscara, tá? Ou ao contrário também. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou deixar para você para o segundo bloco, que é questão de valor. A gente está falando de um equipamento de ponta que reconhece com máscara, sem máscara, manda pôr a máscara, manda tirar a máscara. Temperatura. Quer dizer, um negócio, temperatura, espetacular. Mas quanto vai custar isso para um condomínio que está acostumado a pagar 3 mil, 5 mil, 8 mil reais que seja? Você vai responder isso para mim no segundo bloco. Beleza. Você que está em casa terá essas respostas do Rodrigo, do Jorge e muito mais na sexta-feira. Até lá!